Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, Honda CR-V Touring 2024, esse carro que está exposto aqui na concessionária Takai, em Blumenau, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV desenvolvido na mesma plataforma do Honda Civic, com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel, teto solar, no seu interior muito espaço interno, um design completamente diferenciado, recarregamento de celular por indução, sem fio, ar-condicionado 2 zonas e uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero mostrar os detalhes do novo SUV da Honda, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED com acendimento automático. Aqui você tem o LED com a luz de condução diurna, que é esse filete, que também é a luz de indicação, farol alto e baixo comutativo e todo o acabamento, como vocês podem ver aqui, com a máscara negra que realmente realça essa parte do design na parte do farol. Os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui em black piano, a grade inferior com um detalhe com as aberturas em preto fosco, mais acima a sua grade superior com essas aberturas maiores, que tem aqui os detalhes em black piano que realmente realça o logo cromado da Honda. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema Honda Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Os vincos ficam bem aparentes aqui na parte do capô, vindo até a frente na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do CR-V. A sua motorização é 2.0 aspirado a gasolina com 161 cavalos, torque de 19.1 kgfm a 6.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com injeção do tipo multiponto com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades com conversor de torque. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. Olha o detalhe interessante, o coletor fica mais acima em dias de enchente, até que favorece nessa questão. Capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Honda CR-V, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou, curtiu esse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui nas bordas, como vocês podem perceber o detalhe, também com detalhe até o centro, com os vincos bem aparentes. A parte também com a pintura em cinza metálico, o perfil dos pneus 215/60, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir imagem para mostrar a dimensão do CR-V, que mede 4,56 m de comprimento, vão livre de solo de 18,1 cm. Caixaria de roda com todo esse detalhe em preto brilhante, assim como saia lateral, praticamente vai dar a volta por todo o carro. Aí vocês percebam, ó, da primeira porta até a segunda porta, um vinco bem aparente, com a silhueta também marcante aqui na primeira porta. Detalhe na coluna A em preto fosco, essa parte aqui até a coluna C em black piano. Aqui no retrovisor, detalhe preto fosco com indicação de seta e também aqui a Lane Watch. Ela vai facilitar aí no sensor de ponto cego. Quando você dá seta, ela vai aparecer a câmera na multimídia ali, realmente favorece. Aqui as maçanetas são na cor do veículo, que é um branco perolizado. Na coluna B, o detalhe em black piano, teto solar aqui para essa versão, que é a única, como eu falei para vocês, que é a Touring, e também na coluna C todo o detalhe aqui
em Black Piano. Suspensão traseira do tipo independente, e aqui vocês notem os vincos que realmente fica bem aparente. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes na parte traseira para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com uma alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Detalhe o para-choque todo em Black Piano, com esse detalhe também bem marcante aqui, cinza metálico, com a saída da ponteira do escapamento. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação em LED, como vocês veem, bem marcante realmente, com indicação de seta e toda a máscara negra que realmente fica bem visível. Na tampa traseira também, vocês notem esse vinco harmonizando lá com a grade frontal do modelo. O logo aqui, Honda, também com a inscrição ZRV com detalhe cromado, limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado com esse detalhe em preto fosco, com antena Shark Fin, que realmente fica bem marcante. Para fazer a abertura do porta-malas, você aperta o botão aqui ao centro, aí você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem 389 litros de capacidade, por ser um SUV médio e um bom espaço. Olha esse detalhe aqui, ó, praticamente aqui, evita aquele tampão que faz barulho quando você anda com o carro, é bem leve, realmente traz mais praticidade. Também iluminação em LED aqui, tanto do lado esquerdo e direito, tomada 12 volts que você consegue utilizar. Aqui abaixo você puxa aqui para fazer a abertura do kit de ferramentas com step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Todo o acabamento aqui em preto fosco com a alça que você puxa aqui para fazer o fechamento do porta-malas. Ele tem aqui câmera de ré, depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Também aqui os detalhes com o refletor noturno para ajudar na visibilidade. Falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, ABS com EBD, IBAS e também assistente de rampa. E o detalhe, 8 airbags no total, frontais, joelho para o motorista, laterais e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, 2,65 metros de comprimento. O vão da abertura da porta aqui é maior. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês. Essa questão do espaço, ó, praticamente sobram 3 dedos, como vocês podem ver. Teto é cinza, com as alças, iluminação em LED. Aqui teto solar que traz muita luminosidade e amplitude aqui para o interior do modelo. Portas revistas somente aqui do lado do passageiro. 2 tomadas USB do tipo C e o ar-condicionado, ao invés de sair aqui, ele sai nas 2 partes aqui abaixo. Realmente traz mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Detalhe também que o revestimento em couro, com as linhas aparentes, todo esse detalhe aqui com os pontilhados, também essas ondulações aqui que ficam bem marcantes. E agora eu vou descer aqui para continuar mostrando para vocês a parte traseira. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto para quem vem aqui na fileira traseira. Puxando essa parte aqui, ó, essa alça, detalhe aqui com o botão, ele é banco bipartida, 60 por 40, 389 litros lá atrás. Vocês descendo os 2 bancos, realmente tem um amplo espaço para você utilizar, caso não caiba algo no porta-malas, por exemplo, realmente facilita. Todo o revestimento aqui em couro, com a linha aparente, bem macio ao toque. Aqui já é com plástico rígido, puxador aqui em aço escovado, um tweeter, alto-falante. Aqui também o detalhe com acionador do vidro elétrico, porta-garrafas, essas ondulações aqui realmente na porta que fica bem marcante no modelo. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Honda. Do outro lado, a abertura do porta-malas, alarme perimétrico, função hold, com acesso remoto para você ligar o carro à distância. Isso mantém o motor já aquecido, resfriado o interior por conta do ar-condicionado, realmente favorece. E também através do aplicativo My Honda Connect você consegue, em tempo real, fazer partida remota, ar-condicionado, localização, enfim, traz muita comodidade. Com a chave presencial no bolso ou na bolsa, colocando a mão sobre a maçaneta, você consegue fazer a abertura aqui do ZRV através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, que tem ajuste elétrico somente para o banco do motorista. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura do ângulo das pernas, a altura do banco. Esse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Os pedais de freio ali, ó, com detalhe em aço escovado, realmente fica bem bonito. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do Honda ZR-V Touring 2024, que já está em funcionamento. Aqui uma tela de 7 polegadas em TFT, até aqui já é aqui o mostrador de forma analógica ali com um velocímetro, mas ele tem aqui também
a parte digital, como depois eu vou mostrar para vocês lá no interior do restante do vídeo. Uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay. Aí só o iOS é sem fio, o Android já é o pareamento via cabo. E aí você tem aqui a parte com a tecla Home, você tem as opções aqui de aplicativos, conexão com smartphone, computador de bordo, opção aqui com USB, rádio AM, FM, Bluetooth para fazer conectividade também para atendimento do telefone, enfim, aí você vai clicando aqui, você tem as médias de consumo, vai voltando aqui com as teclas físicas aqui do lado esquerdo, aqui com o lado touch, então você tem todas essas opções aqui para estar utilizando. Uma multimídia aqui, ó, olha o botão como vocês veem com detalhe aqui, a parte fica bem bacana, todo o acabamento aqui, ó, bem macio, ao toque com a parte bege, como vocês podem ver, as saídas aqui em colmeia com esse detalhe cinza metálico, ar condicionado que é do tipo digital, 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, e ele faz um clique, tá vendo? Com iluminação em LED, realmente bem bacana. Aqui você liga o ar-condicionado, vou mostrar para vocês aqui ele já ligado, fluxo do ar-condicionado aqui é o meio que você consegue estar tendo a opção, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar aqui o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Botão Start-Stop aqui com detalhe vermelho, para você fazer ignição aqui no modelo, e aqui abaixo você tem uma plataforma aqui com recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue fazer o recarregamento aqui no modelo. Uma tomada USB do tipo normal para ligar um pendrive, caso você queira, também 2 porta-copos, todo o acabamento aqui, ó, bem macio ao toque, até mais abaixo aqui. E vocês percebam que o console central, ele é do tipo cockpit, ele é mais alto, traz mais conforto, a perna fica encostada aqui, realmente favorece. Saída USB aqui do tipo C desse lado, do outro lado tem bastante opção de saídas aqui. E aqui vocês veem que essa parte do console aqui, ele é vazado. Então realmente é bem bacana essa questão do design aqui para o modelo. A parte aqui com o câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades, com a opção de câmera de ré. Aqui você tem as linhas dinâmicas, tanto de distanciamento, tanto o ângulo aqui quando você esterça o volante. Você tem as opções aqui, ó, para abrir mais o ângulo, ou a parte de cima para encostar próximo de outro carro, favorece também. Esse lado aqui, você já tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade, ele aparece ali no painel também, favorece essa questão aqui na utilização do modelo também. Modo Drive, você tem aqui a opção Modo S, que você faz a troca aqui do sistema simultâneo, ele vai ficar com um giro mais alto, ele vai fazer as trocas mais rápidas para que você tenha aqui um giro mais alto do motor também, favorece. Isso é realmente bacana. Função aqui com modo de economia, e olha que bacana nesse SUV, você tem essa opção aqui com assistente de descida, então ele vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e fazer frenagem automática. Isso favorece no dia a dia aí no trânsito, com certeza. A função aqui brake hold, quando você está num estacionado ou sobre um farol vermelho, enfim, ele vai manter pressionado o freio ali sem que você fique ali usando o pé no freio. Acelerou, ele libera o carro. E freio de estacionamento eletrônico também. Esse botão aqui que você puxa, tem todo esse espaço aqui na parte do console central, no descansa-braço, que é bem macio o toque para você utilizar. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, todo pontilhado, as ondulações aqui, que talvez possa trazer mais conforto, assim como essa parte lateral. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui, já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você. Um item de segurança interessante. Iluminação em LED aqui no teto, e aqui ao centro o botão que você consegue fazer a abertura aqui do teto solar, que tem, quando você faz o fechamento, anti-esmagamento, ou seja, não vai esmagar um dos seus dedos ali, enfim, traz mais segurança. E também aqui a persiana que você consegue estar cobrindo a luminosidade aqui, caso você queira. Porta-luvas você abre aqui, ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você estar utilizando. Saída do difusor do ar-condicionado, aqui acima, tweeter referente ao sistema de som, todo o acabamento aqui, ó, bem macio ao toque, uma saída de som aqui também, a multimídia que é do tipo flutuante, todo o detalhe aqui, como vocês podem ver, bem macio ao toque, até mais acima aqui na parte da porta também. Os comandos aqui,
da porta do motorista são iluminados, os 4 vidros elétricos com função autodial, somente os dianteiros com também anti-esmagamento. Também aqui a trava do vidro elétrico, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui no painel um porta-trecos, esse botão que você consegue ativar ou desativar o controle de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem freio ABS com EBD e ABS e assistente de rampa. Mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor. Sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, e aí você nota aqui essa parte de identidade visual igual do Honda Civic, tanto no volante, parte de painel, realmente muito parecido. Todo o detalhe aqui em Black Piano, e aqui você tem o volante que é do tipo multifuncional, com os comandos aqui de voz, atendimento do telefone celular via Bluetooth, passar as estações de rádio. Aqui você rola aqui para baixo, ó, já vai mudar a parte de configurações, e quando eu quero setar, eu clico o botão que é o centro para setar a parte ali que eu quero no computador de bordo. Favorece. Já aqui do outro lado, faz parte do sistema de segurança Honda Sense do veículo, que ele vai identificar veículos, pedestres e também ciclistas. Aqui você tem sistema pré-colisão com frenagem semi-autônoma. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual numa situação de risco eminente, e se você não conseguir se evadir da situação de risco, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Favorece. Também ele tem o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, talvez o trânsito diminuiu e você não percebeu, traz mais segurança. E se você parar o veículo 100%, ele não vai desativar o ACC. Ele tem stop and go, na verdade, então quando o veículo à sua frente começar a andar, ele vai continuar o trajeto ali, mantendo a velocidade que você setou e com a distância segura do veículo à frente. Traz mais comodidade. Ele tem também no sistema aqui mudança de faixa involuntária. Se você não deu seta para o lado esquerdo e direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para manter você informado que você está saindo da faixa de rodagem, caso você esteja distraído no trânsito. E aí ele vai fazer a centralização de faixa, vai corrigir ali a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. Item de segurança interessante também. As mudanças aqui do pedal shift no volante para fazer a troca manual. Painel digital de 7 polegadas, como eu falei anteriormente, é só essa parte aqui até ao meio, assim como no HR-V. Já esse lado aqui é com o velocímetro de forma analógica, aqui já digital, indicador aqui de câmbio, temperatura exterior, trip A, trip B, aqui conta giros desse lado, relógio, enfim. Aqui na seta, como você vai falando, como eu falei para vocês, você rola ela aqui para baixo, coloca na casinha aqui, ó, no home, aí ele já tem as assistências ali, ó. Sem conteúdo, brilho, configurações de display, advertência, aqui referente ao alcance e consumo, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, o marcador tá ali, ó, são 53 litros, e aí você coloca aqui o botão ao centro, como eu falei para vocês, ele já vai passando ali toda a parte de informações que você tem, então você vai rolando aqui, bem fácil, bem intuitivo, essa questão aqui do painel para você utilizar. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Honda ZR-V Touring 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.